A Visão do Imperador, de Selma Lagerlof, tradução de Rosinha de Mendonça Lima, voz Iba Mendes. Isto aconteceu na época em que Augusto era imperador de Roma e Herodes rei em Jerusalém. Foi nesse tempo que a grande noite, a noite santa, desceu sobre a terra. E foi a mais escura noite que jamais alguém viu. Podia-se mesmo acreditar que o mundo tinha caído em enorme e negro abismo, tão impenetráveis eram as trevas. Era impossível distinguir as águas da terra, e ninguém, por mais familiar que lhe fosse a estrada, poderia encontrar um caminho qualquer. E assim tinha de ser, pois do céu pesado e negro nenhuma luz descia. As estrelas como que se tinham escondido na grande mansão, e a própria lua, para ocultar seus raios, tinha velado a face. O silêncio e o isolamento eram tão completos quanto a escuridão. Os raios tinham detidos os cursos, o vento não soprava e as folhas do choupo haviam cessado a sua lamentação. Se alguém chegasse à beira da praia, veria que as vagas não se arremessavam contra a areia, e se esse alguém caminhasse no deserto, não sentiria a areia estalar sob os pés. Tudo se tinha imobilizado como que petrificado, a fim de não perturbar a santidade da noite. A grama receosa parara de crescer, o orvalho não caía e as flores não ousavam exalar seus perfumes. Nessa noite os animais ferozes não perseguiram as presas, as serpentes não morderam e os cães não ladraram. E, o que foi mais maravilhoso ainda, até as coisas inanimadas negaram seu concurso às artes do demônio. Por isso as chaves falsas não entraram nas fechaduras, e nenhum punhal fez correr sequer uma gota de sangue. Em Roma, nessa grandiosa noite, um pequeno grupo de homens saiu do palácio do imperador para o Palatino e tomou o caminho que, atravessando o Fórum, conduz ao Capitólio. Justamente na tarde desse dia, haviam os senadores perguntado ao imperador se fazia alguma objeção à construção de um templo para o culto de sua pessoa sobre a sagrada colina de Roma. Augusto não dera imediatamente o consentimento. Ignorava se seria grato aos deuses ver um templo a ele próprio consagrado ao lado dos seus, e respondera que, para consultar os gênios e conhecer-lhes o desejo, lhes ofereceria nessa noite um sacrifício. Era, portanto, ele quem, acompanhado dos mais fiéis súditos, seguia aquele caminho para realizar a cerimônia. Augusto deixava-se transportar em liteira, pois, sendo bastante adiantado em anos, as altas escadas que conduziam ao Capitólio representavam para ele um enorme esforço. A seu lado tinham depositado a gaiola com os pombos que seriam imolados. Nem sacerdotes, nem soldados, nem senadores o acompanhavam, somente seus fiéis amigos. Homens carregando tochas iam à frente para que a estrada naquela noite profundamente escura fosse iluminada. Atrás, fechando o cortejo, os escravos levando o trípode, os punhais, o carvão, o incenso, o fogo sagrado e outras pequenas coisas necessárias ao sacrifício. Pelo caminho, o imperador conversava alegremente, e isso o impedia de observar o impressionante silêncio que pesava sobre a terra. Somente ao alcançarem o alto do Capitólio e distinguirem o templo que ali se erguia, é que perceberam que alguma coisa de anormal se estava passando. Não podia ser aquela uma noite igual às outras, pois sobre o cimo inacessível do rochedo eles percebiam à luz dos archotes o mais extraordinário dos seres. A princípio,
Pensaram que se tratasse de algum retorcido tronco de oliveira, depois que aquilo fosse alguma antiga estátua de pedra do templo de Júpiter, já abandonada. Mas finalmente compreenderam estarrecidos que somente a velha Sibila poderia estar ali. Uma criatura assim, tão velha, tão devastada pelo tempo, e no entanto de tão agigantada estatura, nunca tinham visto. E era tal o terror que aquela velha mulher inspirava, que, se não fosse a presença do imperador, teriam todos corrido a refugiar-se em suas casas. É ela, cochichavam entre si, a que tem tantos anos quanto os grãos de areia têm as nossas praias, porque logo hoje saiu do seu antro? Que predições fará ao imperador e ao império essa que escreve suas profecias nas folhas das árvores e ordena ao vento que as leve aos seus destinatários? E estavam tão apavorados aqueles homens que teriam caído de joelhos, a cabeça contra a terra, se a Sibila tivesse feito um gesto. No entanto, a velha mantinha-se imóvel como morta, acocorada na extremidade do rochedo, protegendo os olhos com as mãos. Ela perscrutava a noite, como se do alto da montanha pudesse ver mais claramente o que se passava ao longe. E ela parecia ver dentro daquela noite de trevas. Foi só nesse momento que o imperador e toda a comitiva perceberam quão profunda era a escuridão que envolvia a terra. Não tivessem trazido um pouco de luz e nada poderiam distinguir diante de si, nem as próprias mãos. Que solidão, que silêncio! Nem mesmo o sagrado murmúrio do Tibre lhe chegava aos ouvidos. O ar, pesado e sufocante, parecia deprimi-los. Um suor frio começou a escorrer de suas testas e as mãos tornaram-se entorpecidas e impotentes. Apavorados, convenceram-se então de que um tremendo perigo os ameaçava, mas trataram todos de esconder o seu horror e de afirmar ao imperador que aquilo era de bom agouro. Toda a natureza estava estática para reverenciar o novo Deus. Aconselharam Augusto a apressar a cerimônia e asseguraram que a velha mulher tinha saído do seu antro unicamente para saudar os gênios. Mas a verdade é que a Sibila estava tão absorvida nas suas visões que nem sequer tinha dado pela presença de Augusto no Capitólio. Havia sido transportada em espírito a uma terra distante, onde se imaginava percorrendo uma vasta campina. Andando na escuridão, seu pé encontrava a todo instante macios obstáculos que julgava serem tufos de grama. Porém, desejando uma confirmação, abaixou-se e com ambas as mãos apalpou. Não era grama, eram carneiros. Ela estava caminhando por entre um grande rebanho de carneiros. Surpresa, ergueu os olhos e viu ao longe a fogueira do pastor. Estava acesa no meio do campo. Hesitante, procurou caminho até lá. Ao calor do fogo, dormiam os homens, tendo pousados ao seu lado os pontiagudos cajados que costumavam usar para defender os rebanhos dos ataques das feras. Mas não eram chacais aqueles pequenos animais de olhinhos brilhantes e espessas caudas que calmamente se aproximavam do fogo? No entanto, os pastores não atiravam seus cajados contra eles, os cães continuavam a dormir, os carneiros não fugiam e os ferozes animais calmamente se estendiam ao lado dos corpos humanos. Completamente absorvida pela visão que lhe fora permitida, a velha Sibila estava alheia aos movimentos que atrás dela se faziam. Assim, pois, ignorava que tinham levantado um altar, acendido o carvão, derramado incenso, e que o imperador, tendo retirado da gaiola um pombo, estava prestes a imolá-lo, quando suas mãos de súbito se imobilizaram, ficando inertes, incapazes de qualquer esforço.
A ave, então, com um rápido movimento de asas, desprendeu-se e, alçando o voo, desapareceu dentro da escuridão. Quando isto aconteceu, os cortesãos supersticiosos lançaram um rápido olhar a Sibila. Acreditavam sinceramente que a ela se devia aquela desgraça. Podiam eles imaginar que durante esse tempo, a velha mulher, julgando-se ao lado da fogueira dos pastores, prestava ouvidos a um som muito fraco que docemente começava a agitar o profundo silêncio daquela noite incomparável? Durante algum tempo permaneceu atenta ao suave ruído, afinal percebeu que o som não vinha da terra, mas do céu. Erguendo os olhos, viu os espaços iluminados de formas resplandecentes que graciosamente se moviam. Eram pequenos grupos de anjos que, cantando alegremente, voavam de um lado para o outro, como que buscando alguma coisa na extensa campina. Enquanto a Sibila ouvia o angélico rumor, o imperador se preparava para um novo sacrifício. Lavou as mãos, purificou o altar e tomou o outro pombo. Mas, apesar de empregar toda a força para segurá-lo, o escorregadio corpo da avezinha deslizou por suas mãos, elevou-se no ar e desapareceu nas trevas. Então o terror dominou o imperador. Caiu de joelhos e clamou aos deuses. Implorou-lhes que tivessem piedade e desviassem dele as desgraças que aqueles fatos e aquela noite impressionante pareciam predizer. Também isso a Sibila ignorou. Ela estava ouvindo com a santidade de sua alma as excelsas vozes que se elevavam em cânticos de louvor e que, pouco a pouco, se foram exaltando, até que, reboando por todo o céu, despertaram os pastores. Soergueram-se eles, apoiados aos cotovelos, e admiraram as hostes de deslumbrantes anjos, movendo-se nas trevas, em longas linhas ondulantes, como aves migratórias. Uns tangiam alaúdes e símbolos, outros cítaras e harpas, e seus cantos vibravam em tons tão alegres e felizes que lembravam o riso das crianças e o gorjeio dos pássaros. Impressionados, estupefatos, os pastores ergueram-se para ir à cidade que ficava na montanha, espalhar pela sua gente aquele extraordinário milagre. E, na completa escuridão em que a terra ainda estava imersa, procuraram o caminho e seguiram por uma estreita e sinuosa estrada. A Sibila seguiu com eles. Súbito, uma luz intensa derramou-se sobre a terra. A pequena cidade do alto resplandeceu como se de prata fora iluminada por uma imensa estrela que agora brilhava nos céus bem sobre a montanha. Houve então um grande alvoroço entre os anjos. Os jubilosos cânticos vibravam mais alto ainda, e toda aquela celestial multidão seguiu na direção indicada pela estrela. Os pastores já não andavam, corriam. Alcançaram o alto da montanha e à entrada da cidade encontraram os anjos reunidos à volta de um estábulo que ali havia. Era uma construção miserável de teto de palha que tinha como parede de fundo a rocha fria e nua. Sobre esse miserável abrigo debruçava-se a estrela, e anjos e mais anjos aí se congregavam. Uns pousavam sobre o teto ou sobre a escarpada rocha, outros pairavam no ar com as belas asas abertas, enchendo os céus de suaves melodias. E todo o céu nas alturas estava constelado de anjos. Com o aparecimento da estrela, a natureza despertou, e os homens que se achavam no Monte Capitólio logo o perceberam, pois os frescos ventos que recomeçavam suas viagens pelo espaço lhes acariciaram os cabelos. Deliciosos perfumes os envolveram. Ouviram que as árvores se agitavam e que o Tibre recomeçara o seu murmúrio sagrado. Sobre suas cabeças viram que as estrelas se mostravam cintilantes
e que a lua, surgindo de repente, iluminava a terra. Então, das nuvens, os 2 pombos fugitivos desceram em elegantes círculos e vieram pousar sobre os ombros do imperador. Orgulhoso e feliz, Augusto ergueu-se, enquanto os seus amigos e escravos caíam de joelhos. Ave César! Exclamaram. Os deuses te respondem. Serás adorado no Monte Capitólio. E gritavam entusiasmados, ansiosos de render homenagens ao novo Deus. E seus transportes foram tão ruidosos que despertaram a Sibila do êxtase em que estava mergulhada. Ela ergueu-se então do ângulo do rochedo e desceu para o meio deles. Foi como se uma nuvem negra, surgindo do abismo, se tivesse precipitado pela montanha abaixo. Era verdadeiramente horripilante na sua decrepitude. O cabelo, áspero e duro, pendia em madeixas emaranhadas à volta da cabeça. As articulações eram nodosas e disformes, e uma pele preta, grossa como casca de árvore, cobria-lhe o corpo, cheio de rugas que mais se assemelhavam a sulcos. Nada disso, porém, lhe prejudicava a imponência, nem diminuía o terror que inspirava. Consciente do seu poder, avançou até o imperador. Com uma das mãos agarrou-o pelo pulso, enquanto com a outra apontava o longínquo oriente. Olha, ordenou, e o imperador, levantando os olhos, viu a abóbada celeste que se abria e se aproximava por momentos do oriente distante. Viu o humilde estábulo encostado à nua e escarpada parede de pedra, e diante dele um punhado de pastores ajoelhados, e também a jovem mãe inclinada, velando uma criancinha que dormia sobre um monte de palha. Ave César! Gritou a imponente Sibila, olhando o imperador, e explodiu em escarnecedora gargalhada. Depois, apontando com horrível dedo a frágil criancinha que dormia, exclamou: Ali está o Deus que será adorado no Capitólio. Augusto recuou aterrorizado, julgando-a louca, mas sobre a velha mulher caiu o espírito das profecias. Os olhos dantes nublados encheram-se de luz, as mãos ergueram-se para os céus, e a voz, tão mudada que não parecia pertencer-lhe, soou tão vibrante e poderosa que podia ser ouvida em todo o mundo. E as palavras que proferiu foram, sem dúvida, lidas nas estrelas. Sobre o Monte Capitólio não serão venerados os frágeis mortais, porém será adorado o Redentor do mundo, o Cristo. Tendo dito isto, ela passou pelos homens, curvados de terror, desceu lentamente a montanha e desapareceu. No dia seguinte, Augusto baixou um decreto proibindo expressamente ao povo a construção de algum templo em sua honra sobre o Capitólio. E em seu lugar mandou levantar um santuário em honra ao Deus menino e o chamou Altar do Céu, Ara Coeli. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.